Vem aqui para São Francisco para conhecer os novos Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra. E mais, também vim conhecer os novos fones de ouvido da Samsung, Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Vocês também vão ficar sabendo todos os detalhes desses 5 novos lançamentos. Quais as novidades, o que mudou, o que permanece igual. Vão conhecer também os novos recursos de software. Olha, tem muita coisa bacana aí que esses novos smartphones trazem. Destaque para a tela de privacidade, um recurso que permite ocultar a tela de ser visualizada por pessoas que estão próximas a você. Somente você consegue chegar ao conteúdo e você pode configurar por software, por notificações. Temos novos chipsets também e nesse vídeo eu também vou falar sobre as promoções que a Samsung estará fazendo para o mercado brasileiro. Então olha, o vídeo tá completaço, tudo que vocês precisam saber sobre os lançamentos da Samsung estará aqui nesse vídeo. Tudo que eu peço antes, seu like, porque ele é muito importante para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Foi seu like que me trouxe aqui, então olha, continua dando aí a sua força, a sua moral, deixando o like. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite. Se inscreva, ative o sininho e torne-se bem geek você também. Então, bora pro vídeo. E eu vou começar falando do smartphone mais poderoso da Samsung atualmente, o Galaxy S26 Ultra. E o que mudou logo de cara foi o seu visual. E o aparelho agora traz uma aparência muito próxima ao S26 Plus e também ao S26, com uma aparência menos quadradona. Eu até comparei o S26 Ultra com o S25 Ultra e é perceptível a diferença entre os dois aparelhos. Na prática, o S26 Ultra ele parece um S26 Plus ainda maior, ele lembra muito o S26 Plus, tanto que é até um pouco fácil confundir os dois aparelhos. Você só percebe por causa da presença da S Pen, pelo tamanho e também pelas dimensões um pouco maiores. O mais curioso é que o S26 Ultra ficou mais fino e mais leve nessa geração. É o primeiro S Ultra a ter menos de 8 mm. Ele conta com exatos 7,9 mm de espessura, contra 8,2 mm do Galaxy S25 Ultra. Ele também ficou mais leve, agora com 214 gramas contra 218 gramas da geração passada. Infelizmente, ele perdeu o acabamento em titânio, voltou a trazer o alumínio. Mas em alguns pontos isso é até positivo, porque o alumínio acaba sendo o melhor dissipador de calor e podemos esperar aqui o melhor sistema de resfriamento no S26 Ultra comparado com o seu antecessor. Então sai o titânio e volta o alumínio aqui nessa geração. O que chama atenção logo de cara é que as suas bordas ficaram mais arredondadas, contra o visual mais quadradão, né, do S25 Ultra. Então a gente realmente fica com aquela sensação de que o S26 Ultra agora é um S26 Plus ainda maior. E ele também ganhou a moldura nas câmeras traseiras, semelhante ao que acontece com o Galaxy Fold 7, o mesmo formato, né, uma moldura que abriga o conjunto de câmeras e que agora é a identidade visual de toda a família S26, já que tanto o normal quanto o Plus também ganharam essa moldura na parte traseira. Agora, uma das melhores novidades do Galaxy S26 Ultra é a sua nova tela de privacidade. Como ela funciona? Quando você ativa esse modo e olha diretamente para o aparelho, você consegue visualizar normalmente as informações, tudo que está presente na tela, mas basta inclinar ligeiramente para que a tela fique completamente escura, fique completamente oculta, evitando que as pessoas tenham acesso às informações que você está visualizando. O que eu achei legal é que basta uma pequena inclinação para a lateral para que ela já fique escurecida. Então, quem está muito próximo, mas já um pouquinho de lado, não consegue visualizar. Outra vantagem aqui da tela de privacidade é que ela permite não só a inclinação na vertical, mas também na horizontal. Então, mesmo quem está olhando mais por cima ou mais por baixo, com o modo de tela de privacidade ativo, não vai conseguir ver as informações, precisa estar olhando diretamente para a tela. E o legal é que ela é muito customizável, dá para você escolher o nível de intensidade da tela de privacidade, então você pode deixar o mais forte possível ou pode deixar no valor intermediário, caso isso acabe te incomodando um pouquinho quando você inclinar. E também dá para você configurar por aplicativo. Por exemplo, você pode fazer com que seu app de banco ative automaticamente o modo de tela de privacidade. E quando você sair dele, ele volta para o modo normal. Então qualquer aplicativo pode ser configurado para ficar ativado quando você estiver utilizando o modo de tela de privacidade. Também é possível ativar a tela de privacidade apenas para as notificações. Isso aqui também é muito legal, né? Quando chega uma nova notificação, somente olhando diretamente para a tela que você vai conseguir enxergar. Quem estiver mais para o lado não vai conseguir ver. E também existe a tela de privacidade para suas senhas. Sabe quando você vai desbloquear o aparelho, colocando sua senha ou fazendo o caminho, né, fazendo ali os tracinhos, ele consegue ativar a tela de privacidade somente nessa área para que as pessoas não consigam ver qual que é a senha que você está digitando. E quando você quiser, você consegue desativar facilmente, inclusive por um atalho no próprio painel de controle. A tela de privacidade é exclusiva para o Galaxy S26 Ultra. Nem o S26, nem o S26 Plus irão receber o recurso. As demais características continuam as mesmas. Tela AMOLED dinâmico 2x
de 6,9 polegadas com resolução Quad HD+, 3120 por 1440 pixels e é uma tela LTPO com taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz. Continua com o Gorilla Armor 2 com a película de antirreflexo, né? Então ele continua com aquela tecnologia antirreflexo. O brilho continua o mesmo, alcançando até 2600 nits. E é uma tela com 1,7 bilhões de cores. E aqui a Samsung trouxe novidades para poder melhorar a experiência visual, mesmo quando você está visualizando imagens que não foram feitas com o aparelho. Quando chega uma foto por e-mail ou uma imagem, ele consegue fazer um aprimoramento na qualidade dessa imagem, utilizando as tecnologias MDNE e também o ProScaler. E agora vamos falar de câmeras. Apesar dos sensores serem basicamente os mesmos da geração passada, mudaram algumas coisas. Começando pelo sensor principal de 200 megapixels, que agora traz uma abertura de 1.4 contra 1.7 da geração passada. Na prática, essa abertura está maior. Isso significa que ele vai conseguir capturar mais luz em ambientes com baixa luminosidade, tanto em fotos quanto em vídeos. E mais, também vai criar aquele efeito de desfoque natural do plano de fundo, né? Sem você precisar recorrer ao modo retrato. Então as imagens vão ficar com fundo um pouco mais borrado, dando aquele efeito bokeh mais bonito. Inclusive estou bem curioso para testar essa câmera principal de 200 megapixels em situações de baixa luz e comparar com o S25 Ultra. Fiquem ligados porque eu vou trazer esse comparativo. E olha só, segundo a Samsung, essa lente consegue capturar 47% mais luz em relação à câmera principal do S25 Ultra. A câmera telefoto com zoom de 5 vezes também está com uma abertura maior, de 3.4 da geração passada, agora ela pulou para 2.9, também capturando mais luz em situações de baixa luminosidade, melhorando a qualidade de fotos e vídeos nessas situações. O S26 Ultra continua alcançando um zoom máximo de até 100 vezes para fotos e para vídeos aumentou, alcançando agora até 25 vezes. E ao contrário do que tinha sido especulado, a câmera telefoto com zoom de 3 vezes continua a mesma, com 10 megapixels e abertura de 2.4. Até tinha saído boatos de que essa lente iria mudar para um sensor de 12 megapixels com um tamanho menor, mas continua a mesma lente aqui de 10 megapixels com abertura de 2.4. E temos a lente ultra-wide de 50 megapixels com abertura de 1.9 e com suporte autofoco, permitindo fazer fotos e vídeos também em modo macro. Aqui continua igual ao S25 Ultra. Câmera frontal também mudou. Ela tem agora uma distância focal de 23 mm contra 25 mm da geração passada. O que significa isso? Agora a câmera frontal consegue capturar um ângulo maior, sabe? Ficando aqui mais afastado, ó, ela captura um ângulo maior, né? A gente vai conseguir esse ângulo maior mesmo sem se afastar, porque a lente de 25 mm do S25 Ultra era mais fechada, ela ficou mais aberta. Não tem informação se mudou o sensor. Pode ser que tenhamos um sensor diferente nessa geração, é algo que precisa confirmar, mas por enquanto, a princípio, é o mesmo sensor, que mudou apenas foi a distância focal. E todas as câmeras continuam gravando em até 4K 60 quadros, com HDR10 Plus e permitindo trocar entre as lentes durante as gravações, além de tirar fotos. Câmera ultra-wide principal e a telefoto com zoom de 5 vezes também gravam em até 8K 30 quadros. Com essa nova abertura de 2.9 contra 3.4 da geração passada, agora temos 37% a mais de captura de luz na câmera telefoto 5 vezes do S26 Ultra. Ele também traz a opção de vídeo super estável, nivelamento aprimorado com trava de horizonte e correção automática em até 360 graus. O que significa isso? Agora, quando você começa a gravar, você pode habilitar uma função que vai travar o horizonte. Mesmo que você incline o aparelho em até 360 graus, ele vai manter a mesma posição. E esse recurso aqui está presente para toda a família S26, não só o Ultra, mas também o Plus e o Normal receberão esse recurso. Quanto ao desempenho, tivemos aqui a confirmação de que o S26 Ultra será o único dessa geração a trazer o Snapdragon 8 Elite Gen 5, for Galaxy inclusive, com velocidades maiores na CPU. Segundo informações da Samsung, ele ganhou 39% a mais de desempenho na NPU, 24% na GPU e 19% na CPU em relação ao Snapdragon 8 Gen 5 do Galaxy S25 Ultra. Bateria continua com os mesmos 5.000 mAh, mas confirmaram os boatos. Agora o S26 Ultra suporta carregadores de até 60 watts. É possível abastecer 75% da bateria do S26 Ultra em 30 minutos. Na caixa, na versão brasileira, virá um carregador de 25 watts. Ele também traz suporte a carregamento sem fio de até 25 watts, no padrão T2 contra 15 watts da geração passada. A S Pen continua presente no Galaxy S26 Ultra, conforme esperado, e infelizmente ela não voltou com a conexão Bluetooth. Está idêntica em funcionalidade ao Galaxy S25 Ultra, só que ela ficou mais fina, ela ficou bem mais fina. O que é curioso é que a ponta da S Pen, ela segue a curvatura do S26 Ultra, das bordas do S26 Ultra.
Então ela tem uma forma correta de encaixar. Na prática, você pode encaixá-la de qualquer forma. Vai encaixar, não vai danificar o aparelho, nem a S-Pen, mas quando você encaixa com o botão de pressão da S-Pen virado para baixo, virado para a parte traseira, você vai notar que ela vai destoar da curvatura do aparelho. Então a posição correta é com o botão da S-Pen voltado para a tela. Então quando você conecta nesse formato, a curvatura da ponta da S-Pen vai seguir exatamente a curvatura da borda do S26 Ultra. As versões vendidas no Brasil trarão 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM com 512 GB de armazenamento e 16 GB de RAM com 1 TB de armazenamento. Finalmente, a versão com 16 GB de RAM irá para o Brasil. E no Brasil ele será vendido em 4 opções de cores: a branca, azul, violeta e preto. Inclusive, eu acredito que toda a família S26 trará as mesmas cores. E também haverão mais 2 cores exclusivas que serão vendidas apenas pelo site da Samsung. Bom, e agora vamos falar aqui do Galaxy S26 Plus. E dos lançamentos, esse foi o que menos mudou, mantendo a mesma espessura, o mesmo peso e basicamente a mesma aparência. Ele ganhou a moldura traseira, né, abrigando o conjunto de câmeras, semelhante aí à moldura do Galaxy Fold 7, mas seu peso e espessura continuam o mesmo, com 7,3 mm e 190 gramas. O S26 Plus, como foi especulado, traz o chipset Exynos 2600, que é o primeiro chipset na arquitetura de 2 nanômetros. Estou bem curioso para testar esse chipset. Obviamente ele não vai alcançar o desempenho do Snapdragon 8 Elite Gen 5, mas pelos testes que já foram vazados, ele está muito próximo. Então, tecnicamente, você vai ter a mesma experiência de usar um S26 Ultra. O aparelho será vendido com 12 GB de memória RAM e opções com 256 e 512 GB de armazenamento. Sua tela continua com 6,7 polegadas, é uma tela AMOLED dinâmico 2x, com taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz, uma tela LTPO, brilho de 2.600 nits e com 1,07 bilhão de cores. Ela continua com a proteção Gorilla Glass Victus 2. A bateria do S26 Plus continua com 4.900 mAh e ele continua com suporte a carregadores de até 45 watts. Somente o S26 Ultra vai receber o suporte a carregadores de 60 watts, mas ele ganhou o carregamento sem fio de até 25 watts no padrão T2. E aqui, concluindo as especificações do S26 Plus e já falando também do S26, porque os dois trazem muitas características em comum, falando aqui de câmeras, tá tudo igual nos dois em relação às gerações anteriores. Então eles continuam com o sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e lente telefoto de 10 megapixels com abertura de 2.4. A câmera frontal tem 12 megapixels com abertura de 2.2. Todos eles conseguem gravar em 4K 60 com todas as lentes, HDR10 Plus habilitado, trocam entre as lentes durante as gravações, inclusive entre câmera frontal e traseira, tiram fotos durante as gravações e a câmera principal também consegue filmar em 8K a 30 quadros por segundo. Tudo igual em recursos. Então, câmeras do S26 e S26 Plus não mudaram em relação ao S25 e ao S25 Plus. Agora, falando um pouquinho mais do S26, né, da versão base, que também é a mais acessível, a grande novidade fica para a bateria maior. De 4.000 mAh do S25, agora temos 4.300 mAh na nova geração, um aumento de 7,5% em relação à geração passada. Então podemos esperar aqui uma autonomia melhor no Galaxy S26. Assim como aconteceu com os demais aparelhos, ele ganhou a moldura abrigando o conjunto de câmeras traseiras. Traz o chipset Exynos 2600 de 2 nanômetros, o chipset é deca-core, né? São 10 núcleos no total, realmente impressionante isso. E o aparelho continua com 12 GB de memória RAM, porém agora só é oferecido com 256 GB e 512 GB de armazenamento. Nada de 128 GB para o Galaxy S26. Olha, essa aqui também é uma ótima notícia. Finalmente a Samsung parou de fabricar a versão com 128 GB do Galaxy S26. O aparelho continua com a mesma espessura de 7,2 mm, mas ganhou 5 gramas no peso. De 162 gramas do S25, agora temos 167 gramas no S26. Mas é importante lembrar que o aparelho agora traz a bateria maior de 4.300 mAh. Bom, essas aqui basicamente são as novidades de todos esses 3 aparelhos. Em comum, todos eles já virão com a nova interface One UI 8.5, além do Android 16, e serão 7 atualizações de Android. Todos eles também trazem a proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1,5 m de água por 30 minutos sem sofrer danos. E agora falando dos recursos em comum, todos eles trarão o modo de câmera super estável, com a opção de travar o horizonte. E é possível utilizar esse recurso com o aparelho tanto na vertical quanto na horizontal. E detalhe, dá para fazer vídeos em 4K 30 e 60 quadros usando esse modo aqui. Outra novidade em câmeras é o novo modo log, agora com suporte ao codec APV da Samsung. Através desse codec é possível preservar a qualidade dos vídeos em alta resolução e ele suporta até 8K a 30 quadros. Todos eles trazem uma tela com 1,07 bilhões de cores. Além disso,
disso, eles ganharão o ProScaler e traz também a tecnologia MDNE, que melhora a nitidez e a riqueza dos detalhes da imagem, mesmo quando essa imagem é da internet ou anexada em um e-mail. Agora vamos falar das novidades de software da One UI 8.5. E toda a família Galaxy S26 ganhou o Now Nude. O que é o Now Nude? Ele é um assistente do Galaxy AI que funciona de forma ativa, enquanto que a IA tradicional é passiva, né? Você faz a pergunta para a IA e ela te dá a resposta. No caso aqui do Now Nudge, ele vai analisar o contexto do que você está usando no momento para te fazer sugestões. Então ele fica sempre analisando o que está acontecendo na tela e em cima disso ele vai te dar sugestões de ações. Por exemplo, ao abrir um site de compra ou de cadastro, ele pode sugerir o preenchimento automático dos seus dados, como nome, endereço e CPF. Se você receber uma mensagem sobre algum compromisso, ele pode abrir um botão flutuante de abrir o calendário, para verificar sua disponibilidade e marcar na sua agenda. Se algum amigo perguntar sobre fotos de uma viagem específica, o Now Nudge pode localizar essas imagens na sua galeria e deixá-las prontas para o envio no topo do teclado do smartphone. O Circule para pesquisar agora permite a seleção de vários objetos. Antigamente você só podia selecionar um por vez. A Bixby também ficou mais inteligente, agora ela entende e controla o seu aparelho, respondendo as perguntas em tom de conversa. Ela entende melhor linguagens naturais com LMM avançado. E teremos agora também o filtro de chamadas. O Galaxy AI vai atender automaticamente ligações desconhecidas para poder identificar quem são essas pessoas e o que elas querem. E aí te dá a possibilidade de atender ou de responder com alguma mensagem, ou simplesmente recusar a ligação. Agora também é possível criar um álbum privado para poder proteger as suas fotos e os seus vídeos diretamente pelo app de galeria. Existe o escaneador de documentos que vai minimizar as distorções, permite múltiplos escaneamentos e capturas de tela e organiza as capturas de tela no aparelho em 8 categorias diferentes. E agora também temos o eliminador de ruídos, não só para vídeos gravados com a família Galaxy S26, mas também nos aplicativos do YouTube, do Netflix e do Instagram. Sempre que você assistir vídeos usando esses aplicativos, haverá a possibilidade de você ativar o eliminador de ruído. E eu falei para vocês que esse vídeo seria completo, né? Agora eu vou falar do Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, os dois novos fones de ouvido que a Samsung estará lançando aqui, também compact, e que irão para o Brasil. E eles trazem um visual novo. A Samsung, felizmente, abandonou o estojinho vertical e voltou para o estojo horizontal, que além de ser mais bonito, acho que faz mais parte da identidade visual da Samsung. E olha, os dois fones ganharam um upgrade no acabamento. Agora eles trazem partes em alumínio. No caso do Galaxy Buds 4, ele é um fone on-ear, que não vai encaixado dentro do canal auditivo, enquanto que o Galaxy Buds 4 Pro é um fone in-ear, né? Ele fica dentro do canal auditivo. Essa é a principal diferença entre os dois aparelhos. A versão Pro também vem com alguns recursos a mais, mas os dois trazem muitas coisas em comum, como o acabamento em alumínio que eu falei para vocês. O estojo é muito parecido agora com esse formato horizontal. Segundo informações da Samsung, esse novo formato desses fones foi testado em mais de 10 mil simulações e em mais de 100 milhões de pontos de dados. Tudo isso para garantir muito conforto e um encaixe perfeito, para eles não ficarem caindo quando você está fazendo atividades como caminhar ou correr, por exemplo. Eles continuam com sensor de toque para você pausar a faixa, retroceder, avançar para a próxima faixa, porém agora eles estão em baixo relevo, facilitando na hora de você encontrá-los, né? Então com esse baixo relevo ficou mais fácil você detectar a posição aqui desse sensor. Eles continuam trazendo os ajustes deslizantes para poder aumentar ou diminuir o volume, e eles continuam com som Hi-Fi com alto-falante de 2 vias, o woofer ficou maior em 19,8%, e traz som de 24 bits a 96 kHz. Os dois também contam com cancelamento de ruído e o Buds 4 agora traz som ambiente, recurso que não estava na geração passada, mas já estava presente na versão Pro, né? Os dois também contam com equalização adaptativa e mais uma novidade é que os dois trazem controles por gestos para poder atender ou recusar uma chamada. Quando você balança a cabeça assim, você atende uma ligação e quando balança assim, você recusa a ligação sem precisar tocar nos fones ou no smartphone. Mas se o Galaxy Buds 4 Pro é Pro, ele tem que ter algum diferencial. Primeiro, somente ele vem com a proteção IP57, né, contra poeira e também contra respingos, e ele também traz o cancelamento de ruído adaptativo. Né? Quando você está ouvindo uma música, ele consegue ajustar o nível de cancelamento de ruído automaticamente, para poder deixar passar, por exemplo, o barulho de uma sirene na rua ou de uma buzina. Bom, agora vamos falar das promoções para você comprar os lançamentos aí com um preço mais legal. O primeiro deles é o pré-registro Plus. Você vai pagar R$ 299 agora e garante até R$ 1.500 de desconto para poder comprar o seu smartphone, o seu Galaxy S26, né? Funciona com S26, S26 Plus
e o Ultra, o desconto maior vai ser para o Ultra. E esses R$ 299 que você está pagando agora serão somados a esse desconto, então você não vai perder esse dinheiro. Vai ser esses R$ 1.500 mais os R$ 299 que você pagou aí adiantado. Eles também vão oferecer o programa Troca Smart, então você pode dar o seu aparelho usado como parte do pagamento e esse aparelho é super valorizado para poder ter um desconto maior aí na compra do seu S26 Ultra. Eles também vão trazer o New Galaxy Club. Aqui eles não deram detalhes sobre o que vai rolar, mas no evento de lançamento deveremos saber mais novidades aí. E também tem o programa Sempre de Samsung, em parceria com o Itaú, onde é possível comprar os aparelhos da família S26 em até 21 vezes sem juros. Eles também vão trazer parcerias com operadoras e varejos. Ufa, muita informação, né? Mas é isso, eu prometi para vocês um vídeo super completo e entreguei aqui. Mas é claro que eu vou trazer mais conteúdo sobre todos eles. Quero falar individualmente sobre cada lançamento da Samsung, então fiquem ligados em mais vídeos aí sobre a família S26 e também sobre os novos Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. Vou trazer muito conteúdo para vocês, comparativo também com o S25 Ultra, com outros aparelhos. Então fiquem ligados aí, ó, se inscrevam para você perder nenhum tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, ó, tá dando bobeira. Então aproveita para se inscrever e já deixa aquele like esperto para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E lembrando, hein, foram seus likes que me trouxeram aqui, então continue aí contribuindo, porque eles são muito importantes para o crescimento do canal. Vou ficando por aqui, mas claro, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui!